Ecojovem, porque a informação nunca é demais. Oi, hoje nós estaremos falando sobre monitoramento de água. Monitoramento? Nunca ouvi falar. Para você, qual a importância da água em nossas vidas? Para molhar as plantas, para arrumar a casa, para molhar as verduras na horta, é para isso que a gente usa água. Bem, como já sabemos, a água é fonte da vida. Nós e outros seres vivos dependemos desse recurso natural. E está ligado principalmente com a evolução humana, como o desenvolvimento agrícola, Industrial. hábitos culturais. Um fato importante que devemos lembrar é que 70% do planeta Terra é constituído de água, e dessa água, 2,5% sendo doce. Rios, lagos, reservatórios, locais de onde retiramos esse bem tão precioso, correspondem a 0,26% desse percentual e deve ser monitorado. Muitos não sabem o que é monitoramento de água. Monitoramento seria um controle do uso da água? Não sei. Conheça os objetivos do monitoramento. O monitoramento de água tem como finalidade atender os padrões de potabilidade conforme as leis exigem. E ele visa ter um controle sobre pH, cor, turbidez. Analisar os padrões microbiológicos como coliformes fecais e patogênicos, além de presença de metais pesados ou até mesmo radioatividade. E também como essa água será devolvida ao meio ambiente. A necessidade do monitoramento deve-se ao fato de algumas possíveis mudanças que podem ocorrer em algumas características da água, ou devido às condições externas que podem vir a contaminar o manancial com substâncias tóxicas, bactérias e até sais. Isso tudo envolve leis, conhecimentos técnicos, agências governamentais, ONGs. Uma dessas agências é a ANA. Confira no vídeo. A ANA é responsável pelo monitoramento dos rios do país, em conjunto com os estados. Para isso, ela conta com uma rede que capta informações como nível, qualidade, vazão e sedimentos dos rios ou quantidade de chuvas. Essas informações servem para planejar o uso da água e prevenir eventos críticos, como secas e inundações. O monitoramento em território nacional é feito de que maneira? Há diferenças entre as regiões? Sim, o monitoramento é feito com coleta de água, dos rios e levado para o laboratório, onde são feitos análises de alguns parâmetros. Os cursos d'água eles são classificados segundo seus usos preponderantes, tem classe 1, 2, 3 e 4. Sim. A classe 1 seria então recurso hídrico de boa qualidade, que não tem contaminação. Então, para você usar essa água, era só captar, fazer um tratamento básico, filtração e cloração, e você pode distribuir para a população. Então, são diferentes, sim, as amostragens, porque se o rio não tem contaminação, é classe 1, ele não precisa de tantas análises. À medida que vai piorando a classe da água, são necessários um controle maior da qualidade, justamente para evitar a contaminação da população. Então, são diferentes no Brasil, como território, e também de acordo com o curso d'água. Para monitorar, há parâmetros. Para cada um dos usos e classes de qualidade, são estabelecidas condições de qualidade por meio de variáveis. O limite máximo permissível das variáveis para cada classe de água é denominado padrão de qualidade. Existem variáveis descritivas, como materiais flutuantes não naturais, óleos e graxas, substâncias que propiciam gosto ou odor, corantes de fontes antrópicas, resíduos sólidos ou vegetáveis e toxicidade. E também variáveis quantitativas, como pH, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, substâncias orgânicas, metais totais, densidade de cianobactérias, teor de clorofila, entre outras. O que faz com que esses padrões sejam escolhidos e não outros? Muitos desses parâmetros eles foram escolhidos ou definidos na década de 70, quando a CETESB começa a fazer monitoramento no estado de São Paulo. Então, ela começa a definição de um índice de qualidade de água, chamado IQA, que é Índice de Qualidade de Água, e que ela estudava 9 parâmetros diferentes. E são químicos, bioquímicos e de temperatura.
porque a maioria dos efluentes, né, do curso d'água tinha alguma contaminação por efluente doméstico. Na época a grande maioria seria esgoto doméstico. Então ficou esse IKEA da CETESB. Então eles foram criados nessa época porque era mais fácil de coletar e que representava uma gama para a situação daquela época. Hoje não, nós tivemos um grande desenvolvimento da indústria, outros compostos foram sendo lançados nos cursos d'água, então por isso que houve uma mudança, houve uma ampliação do número de parâmetros, definindo outros indicadores, não só o IKEA, mas teve que ser feita alguma outra adaptação para pegar também elementos tóxicos, né, na água para identificação. Conheça as redes de monitoramento existentes. A CETESB possui categorias para a rede de monitoramento paulista. São 4 categorias que integram a rede. Rede básica, operando desde 1974, com 408 pontos de monitoramento em frequência bimestral. Rede de sedimento, em atividade desde 2002, com 29 pontos e de frequência anual. Balneabilidade de rios e reservatórios, monitorando desde 1994, com 32 pontos de amostragem semanal ou mensal. E monitoramento automático, desde 1998, captando em 13 pontos de frequência horária. Neste mapa, vemos os pontos da rede de monitoramento da CETESB por projeto. Os pontos amarelos são o de balneabilidade, os pontos lilás, de monitoramento automático, os vermelhos da rede básica e o marrom, rede de sedimento. Quais seriam as diferenças das categorias da CETESB e como elas se complementam? Bom, a rede básica seria esses 9 parâmetros, né? Quando a classe do rio seja, acho que classe 2 e classe 1. À medida que vai piorando a classe, tem necessidade de haver uma complementação desses parâmetros. O de balneabilidade é onde você tem o contato direto com a água, né? Que você tem contato, então são esportes aquáticos ou pesca, que você tem contato com a água. Então, nesse caso, você tem uma análise diferenciada. E de água bruta, né, para abastecimento também, quando você vai captar essa água para abastecimento, você também tem o IAP, né, índice de água de potabilidade, uma coisa, índice de potabilidade para análise. Então, são um pouco diferentes dependendo da finalidade. Recreação é uma, contato direto, outros é ingestão, é outro, e a básica são os 9 parâmetros complementares. Ok. A população pode ajudar no monitoramento de água? Como? Você tem que fazer análise desses parâmetros, esse monitoramento, teria que ser feito em algum laboratório credenciado. E essas análises não são baratas. Então isso faz com que haja uma obrigatoriedade de uma companhia de saneamento, por exemplo, fazer essa análise de qualidade de água 6 vezes ao ano, em média a cada 2 meses. Justamente porque alguns resultados demoram 2 meses para serem realizados, né? Então você tem que mandar para fora, algumas análises tem que mandar para fora do país. Ou então dentro do país, mas são caros. Então, se uma pessoa desejar fazer, ela pode, só que ela tem que ter recurso para fazer essa análise. E se não fizer em laboratório credenciado, ela não pode ser colocada na rede oficial, porque você não sabe da origem, né, de onde vem essa análise. Não seria confiável. Não seria confiável. Então, aí que está um problema sério. Em primeiro lugar, quando você vai coletar uma amostra, você tem que seguir a SMA 100, que é a acreditação desde a amostragem até a análise final. O público, em geral, não conhece isso. Eu já vi vários trabalhos que o sujeito entra no meio de um lago, pega uma canequinha, faz uma amostragem e acha que está fazendo a amostragem. Isso não é verdadeiro. A amostragem é toda uma ciência que exige conhecimento do ambiente em que você está trabalhando, quais são os principais aspectos. O pessoal acha que água é água. Não é. Não é. A água é um dos elementos mais complexos, ambientalmente falando, que a gente possa imaginar. Para você ter uma ideia, há mais de 30 anos eu estudo água e sei muito pouco a respeito de água. Então, quando você põe isso na mão de leigos ou de ONGs, eles levantam dados que não têm nenhum significado e propagandeiam esses dados como se fossem verdades, quando não são. Por isso que o monitoramento exige capacidade técnica, capacidade laboratorial, entendimento do processo, uma série de exigências técnicas que não é simplesmente ir num ambiente aquático e coletar um copinho de água que vai resolver o problema. O que falta monitorar? E qual a diferença do monitoramento em cada região do país?
Bom, as diferenças existem de acordo com o grau de desenvolvimento. Então, onde você tem muita indústria, o controle deveria ser maior justamente porque você não sabe que tipo de produto ou de substância é lançada no curso d'água. Onde não existe a industrialização ou também não tem água indústria, que você joga defensivo no campo, se você tem água mais limpa, então esse controle pode ser menos rigoroso, porque você tem a água mais limpa. Então, ela deve ser diferente. Você deve estudar na região o que ela tem, né? Qual seria a característica preponderante nessa região. A gente não consegue dar conta de tudo. Direcionamos principalmente para os principais recursos hídricos e, na medida do possível, vamos estendendo isso. Se você ver o relatório, nós começamos com um pouco mais de 70 pontos, hoje tem mais de 300 pontos. Já é necessário? Não. Já é suficiente? Ainda não. Mas fazemos assim que for permitido dentro desse contexto todo. Muitos especialistas trabalham no monitoramento. Como isso é realizado? Então, nesses laboratórios credenciados, você tem o biólogo trabalhando, você tem o químico trabalhando, então eles conseguem definir esses parâmetros que é análise laboratorial, engenheiro sanitarista também. Na internet, temos disponibilizados vários dados sobre monitoramento. Sabendo disso, como o cidadão pode tornar esses dados úteis? A gente usa esses dados justamente para controle de água, para tratamento de água em estações de tratamento, né? Nas ETAs, né? Estação de Tratamento de Água. Então, essa informação ela é utilizada para as estações, para a indústria, quando vai pegar água para abastecimento na indústria, ela também precisa, às vezes, fazer análise da qualidade, porque ela também tem estações de tratamento. Muitas vezes, a água que ela precisa no processo industrial tem que ser melhor do que aquela que é servida para a população, dependendo do tipo de indústria. Então, essa informação é necessária justamente para você adaptar a sua técnica de tratamento. Então, você faz uma análise, existe um controle muito grande com pH, porque dependendo do pH, você tem que adicionar produtos para acertar esse pH para fazer o tratamento na estação. Ok. Veja alguns dados. A ANA realiza monitoramento hidrológico no Brasil, operando a cerca de 4.543 estações de monitoramento das 14.822 existentes em todo o país. Com essas estações, é possível mensurar o volume de chuvas, a evaporação de água, o nível e a vazão dos rios, a quantidade de sedimentos e a qualidade das águas em estações respectivamente relacionadas, pluviométricas, evaporimétricas, fluviométricas, sedimentométricas e a qualidade da água. As 4.543 estações de monitoramento da ANA, estrategicamente localizadas nas várias bacias hidrográficas brasileiras, são operadas por entidades parceiras e contratadas pela Agência Nacional das Águas, sendo distribuídas em mais de 200 roteiros de operação. Vamos conferir a avaliação do sistema. Quais são os desafios atuais? E para o futuro? Os desafios atuais talvez aumentar o número de pontos, né, de medição, principalmente que agora nós estamos passando por um período de seca e isso faz com que a diluição que existe no rio, com as vazões diminui e a quantidade de efluente lançado continua o mesmo, aumenta a concentração. Então você teria que aumentar esse controle de qualidade justamente porque você tem uma diluição menor. Então esse é o desafio agora, né, nesse período seco que a gente está passando. E para o futuro, talvez aumentar o número de parâmetros a serem analisados e também o número de pontos a serem, aumentar o número de pontos de amostragem. Essa seria. E uma vez que nós temos hoje equipamentos que conseguem fazer até essa medição automática, né, de alguns parâmetros, talvez deixar uma rede de monitoramento que você faça essa análise mais tempo durante o dia, porque a qualidade da água também varia ao longo do dia. E quando você vai fazer a análise da qualidade, você pega uma amostra em um determinado período, às vezes você tira menos de um segundo. E a qualidade da água varia ao longo do dia, porque os lançamentos variam também durante o dia. Então tem indústria que não trabalha à noite, então você tem à noite, talvez a qualidade melhore. Mas também tem o tempo de permanência dentro do rio, né? Talvez se você joga alguma coisa em Atibaia, demore 10 dias para chegar aqui em Campinas, porque ela vai descendo junto com o rio. Então se você tivesse uma estação de monitoramento constante e mandando essa informação em tempo real, nós teríamos um controle mais adequado, talvez, das águas, do que uma amostra em um determinado momento, em média, a cada 2 meses. A educação ambiental tem que ficar
água posteriormente. Então, tem que haver uma mudança da mentalidade humana de achar que a água leva toda a sujeira do homem. Isso não é verdade. Nós temos que pensar que todo recurso hídrico, todo corpo d'água tem que ser respeitado e não é local da lixeira humana. Ele tem que ser preservado porque sem água não há vida. Se existe um elemento que suporta a vida, é a água. Sem água não há vida. Então, se nós continuarmos com essa relação de achar que os corpos d'água são o nosso ponto de esgotamento, nós, num futuro não muito distante, nos veremos com um problema hídrico muito sério. Isso já ocorre no mundo. Espero que vocês tenham gostado desse Eco Jovem. Até a próxima. Tchau! Tchau.